Olá, saudações ecológicas. Eu sou o Vinícius X, biólogo, e vou acompanhar você nessa série de 9 episódios sobre educação ambiental. Mas por que falar de meio ambiente? Por que isso é importante? Primeiro, por uma questão de sobrevivência. Já imaginou o mundo sem ar ou sem água? E depois, porque é possível economizar e ainda ganhar em qualidade de vida com pequenas mudanças de atitude. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá? Estamos no Parque Marapendi, onde existe um centro de referência em educação ambiental da Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Este será o nosso ponto de partida para aprendermos mais sobre o ambiente em que vivemos. No nosso primeiro programa, vamos conhecer o ecossistema, que é o conjunto formado pelos seres vivos, plantas, animais, fungos e bactérias, que sofrem a influência dos fatores físicos e químicos, como a água, o solo, a temperatura, entre outros. O que determina a qualidade de um ecossistema é o equilíbrio entre os seus elementos. Quando se perde a relação harmônica entre os seres vivos e o ambiente que o cerca, todo o ecossistema sofre as consequências. É por esse motivo que muitos ecossistemas estão desaparecendo ao longo do planeta. Uma pequena alteração nos fatores físicos, como a temperatura, a qualidade da água ou a poluição, são capazes de ameaçar os seres vivos e comprometer toda a cadeia alimentar. Os impactos ambientais causados pelo ser humano, como a poluição, o desmatamento, as queimadas, o tráfico de animais silvestres, são as principais ameaças aos ecossistemas do planeta. Cada vez mais, as pessoas percebem que o ser humano faz parte de uma imensa cadeia de vida. E quando ameaçamos a cadeia, estamos ameaçando a nós mesmos. Em todas as relações ecológicas, sempre existem espécies mais resistentes e espécies mais sensíveis às alterações do meio. Alguns casos são os próprios seres vivos que causam um desequilíbrio ecológico. Vamos ver um exemplo? Em vários bairros do Rio, é comum encontrarmos a presença desses animais em árvores e fios. Acontece que o mico, também conhecido como sagui, não é nativo aqui no Rio de Janeiro. Ele veio lá do Nordeste brasileiro e foi principalmente introduzido aqui devido ao tráfico de animais silvestres. Ou seja, esse é um exemplo de animal exótico, que vem de fora. Antigamente, nos resquícios de Mata Atlântica, tínhamos os diversos micos-leão. Quando os saguis foram introduzidos com seu comportamento agressivo e territorialista, afugentaram os micos-leão. Os micos-leão se sentiam sem território, ficavam deprimidos, paravam de se alimentar e de dormir e em poucas semanas morriam. Assim, sua espécie entrou em ameaça de extinção. Uma espécie vem de fora e se sobrepõe a outra. Até aí não tem nada demais, porque um animal é sempre mais forte que o outro na natureza. Isso é seleção natural. Este animal representa um impacto ambiental pois ele é onívoro, ou seja, ele pode se alimentar de carne, de frutas, de vegetais, inclusive de ovos. E muitas aves da Mata Atlântica estão desaparecendo porque esse mico anda comendo seus ovos. É o caso do tia-sangue, um pássaro vermelho com uma coloração bem exuberante que está desaparecendo, pois o mico se alimenta dos seus ovos. É por isso que nós dizemos que o mico traz um impacto ambiental. Sempre que existe um animal que transmite doença ao ser humano ou traz um impacto ambiental e não temos controle dessa população, chamamos esse animal de praga. São exemplos de pragas as baratas, os pombos e os ratos. Aqui no Rio de Janeiro, o mico-sagui já pode ser considerado uma praga, pois sua população vem crescendo muito nos últimos anos e eles podem nos transmitir doenças. Antigamente, as famílias saguis tinham 1 ou 2 crias por ano, até que as pessoas começaram a alimentar esse animal.
Como ele é muito carismático e não teme a presença do ser humano, é possível entregar em suas mãos frutas, biscoitos, qualquer outro tipo de comida. Essa disponibilidade de alimentos tem feito com que as famílias tenham 6, 7 até 8 crias em apenas um ano, deixando as famílias enormes. Toda vez que uma espécie exótica aumenta sua população, aumenta também o risco de extinção de uma espécie nativa, como o biguá, o tia-sangue e o mico-leão-dourado. Outro exemplo clássico da ação do homem na natureza é quando tentamos controlar algum tipo de praga. Você já deve ter ouvido falar do fumacê, tão utilizado no verão para combater o mosquito da dengue. O grande problema é que o fumacê só pode ser utilizado de forma controlada e em locais que não prejudiquem o meio ambiente, pois o seu uso pode acabar levando à morte sapos, pássaros, borboletas e assim prejudicando o equilíbrio ecológico. Percebeu como a ação do homem pode causar um impacto enorme no meio ambiente? Uma ação que pode parecer inofensiva, como alimentar um animal silvestre, pode até ser praticada por uma criança, mas pode causar o desaparecimento de várias espécies. Além do mais, se o animal silvestre morder ou arranhar você, pode transmitir raiva, hepatite e uma série de outras doenças. Por isso, fica a lição: jamais alimente um animal silvestre. Hora da prática. De que forma contribuo para o equilíbrio do ecossistema? Conhecendo as características dos biomas que estão perto de você? Procurando não se relacionar de maneira direta com os animais silvestres, comprando, caçando ou alimentando? E sabendo as diferenças entre espécies nativas e as invasoras? No episódio de hoje, aprendemos um pouco mais sobre o ecossistema, sua importância e os efeitos do seu desequilíbrio. No próximo programa, vamos conhecer a diferença entre nativos e exóticos, silvestres e domésticos e aprender ainda mais dicas de como evitar o desequilíbrio ecológico. Saudações ecológicas e até lá!